santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade, e prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Amém. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo nessa noite. Que o Senhor Jesus Cristo esteja já na sua casa, junto com você e sua família neste momento. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia junto conosco no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 13, que diz o seguinte: perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Essa semana o Senhor falou comigo sobre este versículo, e quantas vezes nós não estamos assim como Jacó estava nesse momento. Tinha feito escolhas ruins, escolhas erradas na vida, e estava passando por alguns problemas devido às circunstâncias desse problema, dessa tomada de iniciativa errada que ele tomou. Quantas vezes nós nos encontramos assim também no nosso dia a dia, na família, no serviço, na escola? Talvez não seja nem algo tão grave, ou um pecado, ou um erro, mas só tomamos errado a situação. E assim Jacó estava também. Ele deitou no chão e fez de travesseiro uma pedra, e ele viu o Senhor. E Deus começou a falar com ele: olha, Jacó, essa terra onde você está deitado é a terra do seu pai, e eu vou dar a você e a sua descendência. E o Senhor falou bravamente comigo, dizendo que talvez eu tenha tomado algumas atitudes erradas, algumas coisas erradas na vida, e que Ele estava falando: filho, não é esse caminho. Você não está errado em ter tomado essa decisão, mas o meu caminho é melhor. A minha opção para você é melhor. E o Senhor tem dito para nós hoje: olha, entra no meu propósito, entra no meu caminho, suba comigo ao Monte Santo de Sião, e lá eu vou estar com você. É isso que eu tenho para passar para você nessa noite como meditação. Talvez o seu caminho que você tenha tomado hoje não seja o caminho que Deus preparou para você. Ore, busque ao Senhor, busque a face dele mesmo, e ele vai dizer o caminho certo, a direção certa para você e a sua família andar. Eu tenho certeza de que ele será mais do que o suficiente para a sua vida, como ele é. Ele é o nosso Deus. Feche seus olhos onde você está aí com a sua família, na sua casa, talvez vendo pelo computador ou celular, mas feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa noite, neste dia, Senhor, pela tua presença que já está no nosso meio, tão gloriosa, Senhor, tão gostosa de sentir a tua presença, Pai. Sim, Senhor, te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos dado, pela saúde que o Senhor tem proporcionado a todos nós. E eu te agradeço também, Senhor, por cada um que está aqui neste Connect, fazendo, Senhor, essa gravação, e que o Senhor possa nos abençoar a cada dia mais, capacitando a gente através do teu Espírito Santo, que nós possamos fazer aquilo que está no teu coração, Senhor, para que o Senhor, através de nós, busque e atinja os corações que estão nos ouvindo, Senhor, os corações que estão nos vendo, Pai, em nome de Jesus, as famílias, abençoa cada um delas, ó Pai, e que neste culto, Senhor, o Senhor seja engrandecido, e que nós possamos entender que nós somos teus, em nome de Jesus. Fique conosco, Pai, é o que nós te agradecemos,
Amém. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. É o cântico que a gente vai entoar agora, diz que me leva de novo à inocência. Às vezes nessa pandemia a gente se perdeu dos caminhos do Senhor, né? E às vezes a gente ficou frustrado, né? A gente desviou do caminho do Senhor, mas Deus não desiste de nós. Ele está sempre do nosso lado, e Ele não importa o que você fez, Deus, Ele é amoroso, Ele quer você de volta nos caminhos dele. Amém? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes
Nessa última canção, eu queria que você se quedasse na presença do Senhor. E essa última canção chama Última Chance. Um dia, na minha antiga vida, eu levava uma vida de pecado, eu levava uma vida que eu via que não tinha solução. Eu sentia um vazio tão grande dentro de mim. Mas um dia, em um acampamento, eu quedei na presença do Senhor. Eu falei para Ele: Deus, muda a minha história, muda a minha vida. E Deus transformou minha vida. Deus tirou o pecado de mim, tirou aquela culpa que eu tinha, e Deus me transformou. E minha vida hoje é de entrega ao Senhor Jesus. E eu queria que você, nessa última canção, enquanto o grupo de louvor entoa essa última canção, eu queria que você se quedasse na presença do Senhor. Porque às vezes a gente acha indigno de estar na presença de Deus, né? Mas Ele é misericordioso, Ele não desiste de nós, e Ele vai atrás de você para te dar uma nova chance. E essa é a oportunidade de você ser uma nova pessoa, para você ter um novo coração, tirar o coração de pedra, e Deus vai te dar um novo coração, um coração de carne. Amém? Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, e que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida
coloco em Tua presença, Pai, os jovens dessa igreja, Pai, as pessoas que estão fora da Tua presença. Um dia elas estavam firmes com o Senhor, mas algo aconteceu, elas se perderam, ela perdeu o caminho que elas trilhavam com o Senhor, que o Senhor possa resgatar, ó Pai, essas vidas, que o Senhor possa incomodá-los, ó Pai, que as coisas no mundo, ó Pai, não preenchem o vazio que o Senhor somente preenche. É que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. É muito bom estar louvando a Deus e ver que a presença de Deus que está aqui, no nosso louvor, ela se estende aí, onde você está, na sua casa. E vamos continuar essa adoração, ouvindo a voz de Deus. É a parte mais importante de um culto, é a palavra do Senhor. E queira abrir comigo em Lucas 5. Nós vamos ler do versículo 33 ao 39. Então, é Lucas 5, do 33 ao 39. Que diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os de fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podes fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se rasgarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservarão. E ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o vinho velho é o excelente. Senhor, muito obrigado por essa porção da Tua palavra. Eu me coloco à disposição para que o Senhor me use naquilo que o Senhor quer, colocando realmente na minha mente aquilo que o Senhor quer que eu fale. Abra o coração das pessoas que estão aqui presentes, abra também o coração das pessoas que vão ouvir a esta gravação, que elas possam realmente receber daquilo que o Senhor tem para dar. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto, é um texto bem incomum, porque a maioria das pessoas se focam apenas nas últimas linhas, nos últimos versículos. Mas eu quero passar com vocês, versículo por versículo, trazendo a clareza do que realmente estava acontecendo naquela época. Nós temos aqui no verso 33, onde Jesus foi questionado. Ele foi questionado porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, eles frequentemente faziam jejum, orações, e logo está escrito, os teus ali se refere aos discípulos de Jesus. E eles estavam ali comendo, bebendo, não faziam os jejuns. Naquela época, jejum era algo que vem da lei de Moisés. E era somente feito em casos de caos, ou em casos de grande sofrimento do povo. E os fariseus, infelizmente, fizeram disso como regra. Então, o jejum se tornou regra absoluta naquela época. Não era mais só por causa do caos, era porque tinha que se fazer jejum e oração. Logo em seguida, Jesus responde a essa pergunta, a essa indagação, falando do casamento. Quando você vai a um casamento, você vai para comer. Vamos ser sinceros aqui, né?
E ninguém vai, olha, eu vou no casamento, mas eu estou de jejum, tá, gente? Eu não vou comer nada, pode ficar à vontade, mas eu estou de jejum. Ninguém faz isso. E era justamente isso que Jesus estava trazendo. E naquela época, casamento era feito em 7 dias, se comemorava um casamento. Ninguém fazia um jejum nesses 7 dias. E Jesus responde de uma forma bem simples. E logo ele fala, no versículo 35, que o noivo vai ser retirado. E nesse dia que o noivo não vai estar, aí sim a gente deve ter o jejum. Nesse versículo 35, nós vemos que o noivo é Jesus. Ele estava falando dele mesmo. Que ele mesmo já não iria estar aqui conosco, porque ele iria ao céu. E aí sim, nós devemos ter esse hábito de fazer o jejum. E logo no versículo 36, 37 e 38, ele traz uma parábola, que era algo costumeiro de Jesus, trazer a explicação através de uma parábola. E a explicação que ele dá é trazendo o das vestes, que é quando você tem um remendo numa veste velha e você quer colocar um outro tecido novo, não vai funcionar, porque o tecido novo ele não está tão flexível como o tecido velho. Na hora de lavar, já vai dar aquele rasgo, porque um tecido não se acostumou com o outro, vai acabar estragando todo o tecido, tanto velho quanto novo, tudo se estraga. Exatamente como o vinho. Naquela época, o vinho não era posto em garrafas, como a gente coloca hoje em dia. O vinho era posto em odres, que era aquele tecido de couro. E quando você coloca o vinho e vai enchendo o vinho e o couro, ele se expande, né? Por causa disso, o vinho novo, que vai se tornando velho, ele vai se acostumando com o odre. Depois que você utiliza todo aquele vinho, você tenta colocar um novo vinho naquele odre, não vai funcionar, porque o odre já está esticado, o couro já está esticado. Você vai acabar estragando o couro, estragando o vinho. Então, por isso, utilizava-se naquela época um odre novo para um vinho novo. E logo em seguida, ele fala que ambos não vão se conservar. Então, é justamente para que tudo se conserve. No versículo 39, ele traz algo muito especial para nós, que eu queria muito que a gente se focasse também nele. No versículo 9, ele traz que hoje em dia, o vinho novo, hoje em dia, e também naquela época, o vinho velho é considerado o melhor vinho. Quanto mais tempo o vinho tem, melhor é o vinho. E tanto naquela época, tanto nos dias de hoje, o vinho velho é considerado excelente. E por isso se prefere o velho. E Jesus ali está deixando claro que o preferir o novo era o mais importante. Eu vou explicar mais ou menos o porquê desses versículos, o porquê de tudo isso nessa época e trazer para a nossa época. E vamos ver hoje o que eu dei como tema, o como viver Cristo nos dias de hoje, a partir deste texto. A primeira coisa que nós podemos tirar do texto e viver este Cristo nos dias de hoje é identificar o tempo. Em qual tempo você tem vivido? Nós temos aqui o tempo dos fariseus, que viviam naquela época onde tinha que ter o jejum, era regra, tinha que se viver isso. E nós tínhamos também o tempo onde Cristo estava. Jesus teve 3 anos de ministério, nesses 3 anos ele estava presente, ele era o noivo, então não se precisava fazer jejum, porque era tempo de alegria, era tempo de festa, era tempo de estar com o noivo. Em qual tempo você tem vivido? No tempo de regra ou no tempo de estar com o noivo? Se alegrar com o noivo, se alegrar com Jesus, que é o nosso noivo. E nós temos uma grande
ilustração para a gente entender melhor sobre isso, que está em João 2, do verso 1 ao 12. Quem quiser ler em casa, fica à vontade. Que conta a história da transformação que Jesus fez num casamento. Ele transformou a água em vinho. E naquela época falaram muito que, nossa, que noivo é esse que dá o melhor vinho para o final da festa? Que vinho maravilhoso, porque o vinho onde Jesus transformou a água em vinho foi o melhor vinho da festa. Ele deixou o melhor para o final. E nós podemos trazer isso como ilustração, porque qual é realmente o tempo em que você está vivendo? O novo de Deus ou vivendo no velho? Você está vivendo ainda naquele tempo antes da pandemia, que você mal ia para a igreja e, se der eu vou, se não der eu não vou. Se der eu frequento, se der eu vou no Connect, viu? Sábado eu estou lá e nem aparece. Ou você está vivendo no novo de Deus, que agora a gente nem pode se encontrar, mas vai chegar um dia que está bem próximo, onde vamos poder se encontrar. E aí, você vai viver em qual tempo? No tempo antigo, que se der você vai no Connect? Ou no tempo de agora, em que Deus está te chamando para viver o novo, viver um novo tempo e ir junto com os irmãos congregar? Tirando disso, a gente pode partir já para o segundo ponto. Identificamos, então, em qual tempo estamos vivendo. Estamos vivendo ou no tempo de antes, onde, tanto faz, ou no novo de Deus. E é esse novo que a gente quer falar no segundo ponto, que é realmente viver o novo de Deus. Qual é o novo de Deus para agora, para você? Nós estamos vivendo, infelizmente, em meio à pandemia. Ou melhor, final de pandemia. Já está acabando o seu tempo. E aí? Você vai mesmo voltar para a igreja? Ou vai continuar naquele tempo onde você não fazia nada? Eu fui a uma adega e a uma fábrica de vinho, lá em Portugal. E foi incrível, porque a gente passou por fase do vinho, de como fazer o vinho. Como todo mundo sabe, é feito pela uva, e lá eram uns tachos enormes. E a uva era amassada por uma máquina. Hoje é usada a máquina, né? Antigamente não era, mas hoje é usada a máquina. E o que eu achei interessante é que eles pegavam uma safra de uva, colocavam no tacho, amassava até ela virar esse líquido, e aí tirava esse líquido do tacho, colocava em outro recipiente, que é chamado o carvalho ali. É tipo um baú gigante, né? E após eles fazerem isso, eles lavavam o tacho. Eles não colocavam uma nova safra de uva sem que o tacho esteja lavado. Mas espera lá, você vai fazer mais uma uva. Você está colocando mais uva. Então, para que lavar? E eu achei isso interessante, porque eu, questionadora, né, fui perguntar para o tiozinho lá que trabalhava, e falei, por que vocês lavam o tacho toda hora? Porque é um trabalhão lavar um negócio enorme desse. Aí ele, não, porque se eu colocar uma nova safra de uva dentro desse tacho, as uvas que eu vou colocar novas se estragam, porque vão ter coisas do velho que vão estragar o novo. Isso, para nós, para alguns, pode até não ser novidade. Mas, trazendo isso para os dias de hoje, ficou algo bem claro. Se você quer viver o novo de Deus, você tem que deixar o velho para trás. Deixar o velho para trás é algo que Deus já está falando com a gente há muito tempo. Tivemos um acampamento inteiro disso. Só que agora é uma nova fase. É uma nova fase do Connect, é uma nova fase para a sua vida. É viver o novo. Já deixou o velho homem para trás? Então vamos viver o novo? Vamos juntos viver esse novo de Deus para nós? Vamos deixar aqueles restos de uva que ficaram no tacho para trás e viver esse novo? Para entrar uma nova safra, para viver uma nova vida, para viver uma vida pós-pandemia.
já está acabando. E aí? Você vai viver o novo de Deus? Nós podemos ver também, no terceiro ponto, o como deixar esse velho. E esse velho é deixando os antigos costumes. Para deixar os antigos costumes, nós podemos realmente voltar ao texto e ver algo no versículo 39, que Jesus tanto enfatizou. Quando se tem um vinho velho, é considerado excelente. E quando você tem que preferir o vinho novo, é difícil. Sabe por quê? Porque é costume preferir o velho. Para você entender o quanto é difícil deixar o velho para viver o novo. Quem escolhe o vinho novo é considerado, você está louco, você nem entende de nada. Mas que te considerem o louco, que não entende de nada, mas que você deixe esses velhos costumes. O costume ao antigo pode impedir você de viver a renovação que vem de Deus. Tu entende o que eu estou falando? Que esses velhos costumes que você vive hoje pode te impedir de viver o novo pós-pandemia, o novo com Deus, o novo no seu relacionamento com Deus e com os outros. Então, deixa esses costumes de lado. Você pode deixar esses costumes de lado indo para a cruz. Em 2 Coríntios, fala que tudo se fez novo. Este é o momento de tudo se fazer novo na sua vida. Para quem não sabe, anunciando, eu casei. E viver esse novo na minha vida, uma nova casa, novos costumes, novas tradições, é viver o que a Bíblia fala, que é deixar pai e mãe. Isso é difícil. E no meio de pequenas coisas difíceis que a gente passa no nosso casamento, Deus sempre vem criativamente dando algo para nós. A última coisa foi uma música nova que o Kemuel lançou, que fala sobre algo novo. E é esse algo novo que a gente tem que viver. E é esse algo novo que a gente tem que fazer acontecer na nossa vida. Esse algo novo é Jesus. Aqui no texto, Jesus respondeu a pergunta, essa indagação, deixando bem claro que eles tinham que deixar a lei dos fariseus, a regra, para viver o cristianismo, para viver Cristo. E é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Para se viver Cristo em nós, é muito simples. Nós podemos ver que para viver o Cristo nos dias de hoje, nós temos que identificar o tempo em que estamos vivendo, temos que viver este novo de Deus, deixando os costumes antigos. Se a gente conseguir fazer essas três coisas, nós conseguimos realmente viver um Cristo nos dias de hoje. E nos dias de hoje é ainda em final de pandemia. Os dias de hoje é o pós-pandemia que está próximo. E aí, você vai viver o novo de Deus? Você vai realmente ser este vinho novo que está se colocando em odres novos para que se conserve? Ou você vai ser esse vinho novo se colocando em odres velhos, aquela vida antiga, aquele costume antigo, aquele pecado antigo? Assim você não vai se conservar. Então é o convite do Senhor para nós nessa noite. É viver os dias de Cristo em nós. Identificando o tempo em que nós estamos vivendo. Vivendo o novo de Deus, deixando os costumes antigos. É com essa palavra que eu quero finalizar com vocês. É algo para vocês levarem para casa. É algo para vocês realmente estarem em mente. Você tem vivido o tempo de Cristo nos dias de hoje? Vamos viver esse tempo juntos?
Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem falado de algo novo. O Senhor tem nos chamado a viver esse algo novo. O Senhor tem realmente nos convidado a deixar o velho para trás, a deixar os velhos costumes, a deixar as velhas coisas, para realmente viver o algo novo. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem deixado claro que viver o cristianismo nos dias de hoje é algo difícil. Assim como foi difícil para Jesus explicar tudo isso às pessoas que o indagaram, mas que nós possamos viver como os discípulos, que se regozija com o noivo. Mesmo agora, estamos esperando a sua volta, que nós possamos viver esse tempo com o Senhor, um tempo do novo, em nome de Jesus. Amém. Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, te adoramos, te agradecemos. Obrigado pela mensagem de hoje, ó Pai, pelos louvores. Que cada vez mais a gente possa deixar o velho homem, deixar o nosso pecado, que a gente cada vez se aprofunde na sua palavra, cada vez mais a gente possa buscar intimidade com o Senhor, ó Pai. Que cada vez mais a gente possa ser temente a Ti e toda decisão que a gente tomar seja
com a orientação do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, a gente termina no Connect. A gente agradece por vocês terem nos assistido. Que essa palavra possa ser proveito na sua vida. Que você possa ter um novo recomeço com Deus durante a semana. Um bom final de semana para vocês. Amém.